Amém, irmãos? Então vamos começar mais uma aula. Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós estamos lendo o livro Conselhos Importantes para Novos Cristãos, do nosso irmão Fernando Angelim. E a minha folha caiu aqui no chão. Isso, hoje a gente vai para a página 77. Nós estamos falando então sobre essa questão do sagrado e do secular. Página 77. Isso, página 77. Deixa eu só me arrumar aqui para não voar mais as minhas folhas. Página 77. Vamos lá, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto parágrafo começa este dualismo. Alguém poderia ler o quarto e o quinto, por gentileza? Eu posso. Por favor, então. Esse dualismo sagrado e secular é perigoso, pois nem tudo que está fora da igreja é mundano, e nem tudo aquilo que é produzido em um ambiente dito cristão agrada a Deus simplesmente por isso. Uma prova é a quantidade de músicas que são ditas gospel, mas têm blasfemado o nome do Senhor com letras inadequadas e antibíblicas. E mesmo assim, muitos as cantam simplesmente por receber o título santificador de gospel. A questão é que a visão cômoda de dualismo por parte dos crentes é consequência de um abandono de uma busca real e sincera por princípios escriturísticos que nos capacitem a desfrutar da liberdade cristã e nos apartar do mal conforme a vontade de Deus, e não simplesmente por meio de uma estigmatização de determinadas atividades. Amém? Então, na aula passada, nós começamos a ver essa questão do que pode, não pode, ou do sagrado e do secular, né, como você queira chamar. E uma das coisas que nós vimos é que a igreja ela sempre buscou isso, o que está correto. Nós somos salvos. E agora, como nós devemos enxergar o mundo? Né? Como nós devemos então conviver, já que uma vez salvo, Deus não nos fulminou ali instantaneamente da terra. Não, pelo contrário. Ele chamou para a gente ter uma vida e viver principalmente diante dele. Então todas as coisas agora que nós fazemos como cristãos, nós temos o Espírito Santo ali o tempo todo, abrindo nossos olhos, assim como também ele agora passa a ser a nossa regra moral. Lembrando que a moral é aquele senso que a gente comentou do que é certo, o que é errado. Então implica nisso. E uma das coisas que nós vimos na aula passada, que é bem interessante, é a questão do amor, que é uma das chaves, inclusive, para você determinar o que pode ou não pode. Nós vimos em 1 Coríntios, nós passamos ali pelo capítulo 8 e 9, e agora nós vamos entrar no capítulo 10, que Paulo, ele começa uma argumentativa em relação, por exemplo, a algo que era cultural, né, daquela época, que era a questão da comida. Hoje, por exemplo, você comer determinados tipos de coisa não tem um significado. Mas naquela época, você comer determinados tipos de comida e determinados tipos de lugares, sim, tinha uma relação direta ali com a questão da idolatria. E nós vimos que os irmãos, eles tinham o conhecimento do que nós chamamos de monolatria, que é quando você reconhece que Deus, ele é o único Deus digno de ser adorado, e que os outros deuses são falsos, ou até mesmo tem uma questão de não existir. O fato é, você adorar um único Deus naquela época era algo bastante incomum entre as religiões, já que nós vivíamos num contexto, né, do Império Romano, greco-romano, bastante idólatra, no sentido assim, você tinha vários deuses, várias divindades, você tinha uma mistura ali de culturas, inclusive onde eles estavam. Então, Paulo, ele chama atenção, por quê? Porque tinha irmãos que tinham conhecimento disso. Olhava e falava assim, não importa, por exemplo, o ato de eu comer carne. Por quê? Vamos relembrar. A carne geralmente era algo sacrificado a ídolos e tinha rituais relacionados a isso. Tanto ao corte como ao preparo. Parte dessa carne, ela era comida dentro do templo, tá?
como um ritual, parte dessa carne ia para um mercado, né? Então você acabava comprando ali, e também, né, enfim, então era um alimento base ali que oferecido a ídolos, que acabava de alguma forma caindo na mesa ali dos cristãos. Então você tinha cristãos que tinha assim um bom conhecimento. E esse bom conhecimento fazia com que eles sentissem na liberdade de fazer às vezes o que eles queriam sem pensar no próximo. Por quê? Porque tinha a questão do escandalizar, que nós falamos que não é você se assustar, né? Meu Deus, não é você fazer isso. Não, é você acabar pecando por ver, né, alguém fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, uma pessoa que comia e não tinha problema para ele, para um outro poderia ter um problema. Isso tornava-se um pecado na vida daquela outra pessoa. E aquele que tinha consciência, Paulo ele fala que ele deveria guardar, né, a sua liberdade. Por quê? Porque uma outra pessoa poderia pecar. E aí ele fala sobre o amor. E é bem interessante, porque quando nós falamos sobre amor, num senso comum, a gente pensa que amor é uma coisa que, assim, é só aquela coisa assim de me sentir bem. Ou então, por exemplo, aqui na comunhão com os irmãos, que a gente conversa, tá solto. A gente conversa e, né, às vezes a gente tem coisa em comum, mesmo que nós não temos coisa em comum, a gente acaba conversando assim do mesmo jeito. E o amor não é só isso. Às vezes é uma visão um pouco bem limitada. Até mesmo quando a gente fala de amor ao nosso cônjuge, a gente pensa, né, enfim, correndo no meio das flores, aquele comercial bonito, todo mundo numa mesona, tomando um café da manhã. E a Bíblia mostra também que o amor, ele é uma decisão que você tem que tomar na sua vida. Ele é uma ação. E às vezes essa ação vai contra até mesmo a sua própria natureza. Você imagina, você tem o conhecimento, aquilo ali não importar para você, e você olhar e falar assim, eu não posso fazer isso aqui. Porque se eu fizer isso aqui junto com tal pessoa, ela pode pecar. Eu posso levar ela a pecar. Paulo, como nós vimos no capítulo 9, ele exercia um trabalho que era mal visto, né? Vimos ali a questão do couro, né, tocar nos animais, assim como também era um trabalho braçal. E é muito, assim, é muito bom a gente ver que ele fez tudo isso para a propagação do evangelho. Então ele tinha direito, ele poderia, né, de alguma forma viver das ofertas, mas ele trabalhava, porque ele não queria que isso fosse um empecilho para o evangelho. Então o amor que nós temos, tanto por Deus como nosso irmão, assim como também a obra de Cristo, ele tem que colocar o outro, às vezes, à frente. E isso vai contra a própria natureza nossa. Nós somos egoístas. A gente olha e fala assim, eu não tenho problema, por exemplo, de uma pessoa chegar em casa e eu tomar um vinho. Mas aí a gente olha e fala assim, se esse irmão teve problema com o alcoolismo, e se esse vinho, vamos dizer assim, traz uma coisa ruim da vida dele, só porque eu não tenho a mesma consciência que ele, significa que eu vou fazer tudo o que eu quero? A Bíblia mostra que não. E nós temos que cuidar também do nosso próximo. E isso é amor. É um amor que não é o amor pregado, né? Geralmente que nós vemos em várias coisas aí, né, que não são bíblicas. Não é aquele amor que você olha e, né, eu estou correndo de mão dadas com o irmão. Às vezes é uma coisa que você olha e fala assim, então, olha, é melhor não fazer isso, mesmo, né, eu tendo a consciência, mesmo eu me beneficiando, porque às vezes o meu irmão ao lado pode ser uma pedra de tropeço para ele. Então eu pensando primeiro no meu irmão, primeiro na minha comunidade, né, num corpo como Cristo, então eu pego a minha vontade e eu sujeito, né, a essa questão do amor. É uma das coisas que Paulo então vem falando ali do 8 e do 9. Continuando então no 10, nós vamos ver que algumas coisas, por exemplo, a gente falou, a bebida. A bebida, nós aqui enxergamos na igreja que não é um problema, desde que, claro, não seja algo pecaminoso, desde que você vai encher a cara, que você, enfim, vai dar vexame, certo? Se você teve um problema com bebida, ou se você tem algum problema com bebida, ou a bebida de alguma forma te causa algum mal, para você a resposta é
Não. Tá? Assim como também tem pessoas que não escutam música secular, aqui como ele coloca, né, ele fala assim, ele traz aqui nesse parágrafo que a Luísa leu ali, nesses 2 parágrafos, a questão da música secular. E aí ele dá um argumento falando assim, nem tudo que se diz ser gospel ou cristão é cristão, né? Então ele dá esse argumento. Ok, esse argumento, tá? Mas a gente pode melhorar um pouquinho, tá? Essa questão do gospel e do secular, realmente, do secular, você tem que prestar muita atenção no que a música está dizendo, porque nem sempre uma música que está falando que é uma música que honra e glorifica a Deus, está fazendo isso de verdade. Nós temos muitas músicas, né, extremamente humanistas, ou seja, que colocam o homem, o ser humano no centro de alguma forma. E aí, né, enfim, tem várias músicas aqui, eu poderia ficar aqui, né, mas presta atenção no que a música canta. Principalmente se a música for um elemento de culto. Às vezes você escuta uma música, por exemplo, que ela não é cristocêntrica, mas está na sua casa, está de boa, está no seu carro. Isso é um particular seu. Assim como também às vezes você pode escutar uma música secular, desde que essa música não seja uma música que remeta a pecados, que, enfim, falem coisas contra Deus ou contra a palavra dele, é no seu âmbito particular. Outra coisa é a música como elemento de culto. O pastor Maurício fala uma coisa que eu concordo muito. Você quer ver uma teologia da igreja? Começa dando uma olhada como que ela começa o louvor. Né? Parece que a porta de entrada é o louvor. Se ela tem um louvor assim, bem sem noção e que às vezes as músicas não faz sentido nenhum, a tendência, tá? A tendência é que a pregação ela também não vai ser uma pregação bíblica. Ou vai ser uma pregação bem pobre, biblicamente. Porém, isso aqui que ele fala, né, da questão do sagrado e do secular, realmente, nem tudo que diz ser cristão é cristão. E falamos também da questão dos olhos. Por quê? Nós filtramos muito bem os nossos ouvidos, com toda razão, mas também nós temos que filtrar os nossos olhos, tá? Que é uma coisa também muito importante. E, indo ainda nessa linha, nós também temos que tomar cuidado com a nossa mente, que pode estar cauterizada. Lembrando que é cauterizado é uma ferida que cresce ali uma pele por cima e você não sente, você perde a sensibilidade. E aí a mesma coisa você pode aplicar também ao pecado. Você tem uma prática de um pecado tão presente na sua vida que você já perdeu a sensibilidade. Você não pede mais perdão para ele, às vezes você nem enxerga que aquilo ali é um pecado. E isso pode acontecer também por causa de uma cultura, infelizmente, a gente vive hoje num país que é muito sexualizado. Então as pessoas se vestem de maneira, né, bem vulgar, em vários ambientes, e a gente tem que tomar cuidado para que isso não fique comum, né? Primeiramente começando de nós, não nos vestindo como eles. A gente vai, infelizmente, hoje aí nas lojas de roupa e a gente vê que, né, a coisa está bem ruim. Nós não temos aqui na igreja uma política de roupa. Venha com calça, venha com saia, venha com vestido, venha com terno. Não. A gente tem a lei da modéstia. Venha com roupas modestas, que não marque, que não chame a atenção, né, dos irmãos ou das irmãs. E se acontecer de alguém vir, cabe também a nós cuidar dos nossos olhos. Vamos lá. Ok, às vezes a pessoa não está pensando que aquela roupa ali está, de alguma forma, sendo provocativa. Mas nós também temos que tomar cuidado para não deixar com que os nossos olhos fiquem provocados ou que isso seja uma desculpa para a gente estar olhando para onde não deve. Então tem que ter esse doce equilíbrio e é por isso que é muito bom estar em igreja. Amém? Podemos ler o próximo, por gentileza? É o último parágrafo. Começa em tal abandono e vai até as letrinhas ali pequenas de Sproul, sabedoria de Deus. Isso, 7:7. Tal abandono tem gerado crentes débeis e incapazes de se relacionarem com a cultura de uma maneira verdadeiramente santa, bem como a se afastar de elementos perversos, mesmo que eles estejam sob um falso argumento de santificação. R.C. Sproul, no livro
compreensão dessa situação trágica com os seguintes comentários. Agora 7 e 8. Isso. Pode continuar, irmão. Desculpa. O abandono da revelação divina tem levado nossa cultura ao caos na área ética. Perdemos a base do conhecimento, o fundamento epistemológico para descobrirmos o bem. Não estou sugerindo que Deus nos deu um livro de normas que é tão detalhado em seus preceitos que todas as decisões éticas são fáceis. Isso seria a simplificação excessiva da verdade. Deus não nos deu instruções específicas para cada e toda extensão ética com que nos deparamos, mas também não somos deixados a tapear na escuridão e a tomar nossas decisões com base em mera opinião. Isto é um conforto importante para o cristão, porque nos assegura que, em lidar com questões éticas, nunca estamos operando num vácuo. As decisões éticas que fazemos afetam a vida das pessoas, moldam e influenciam a personalidade e o caráter humano. É nesse ponto que precisamos da ajuda da extraordinária sabedoria de Deus. Peço agora também que os irmãos abram em 1 Coríntios enquanto eu vou falando. Então, simplificando aqui, irmãos. 1 Coríntios 10. Ele está falando aqui sobre aquela questão que nós comentamos. Quando nós pegamos o nosso senso moral e colocamos nas Escrituras e em alguma coisa a mais, por causa dessa alguma coisa a mais, provavelmente nós vamos errar. Tá? Foi bem interessante porque a gente teve uma palestra uma vez que teve na Calvário, em que o preleitor estava falando de uma igreja nos Estados Unidos que ela teve uma infestação de pombos. Então, como ela não tinha telhado, os pombos vinham e, enfim, na hora do culto, né, as pessoas se sujavam, era assim, caótico. Aí tiveram uma ideia muito boa, falando assim, não, vamos fazer o seguinte, a gente faz chapéus bem grandes, né, porque aí se o pombo fizer, vai ficar no chapéu, então não necessariamente precisa eu sair naquela hora e me limpar, porque estava acontecendo o quê? Imagina aqui. Aí o pombo faz alguma coisa, um levanta. Aí o pombo faz... E assim, todo mundo levantando acabava atrapalhando, né, de alguma forma o culto. E, ok, tiveram essa ideia. Muito boa. Acho que 113 ou 114 anos depois, o pessoal usava o chapéu ainda. Não tinha mais pombo. O telhado da igreja, esse problema já tinha se resolvido há muitos anos atrás. E as pessoas... obrigavam as pessoas a ir com aquele tipo de chapéu para a igreja. E elas praticamente não deixavam entrar, então era aquele negócio assim, imagina, tá todo mundo de chapéu. Aí só o irmão Clodeiro não tá. Aí eu fico assim, né? Sabe aquela pressão que a pessoa parece que coloca você com os olhos? E aí você vê que, tipo, por causa de algo que surgiu uma necessidade... virou-se uma cultura que foi passando entre as gerações, porque, né, 100 e poucos anos depois continuou isso, e as pessoas então achavam que era errado entrar na igreja sem o chapéu. Por quê? Porque às vezes o nosso senso moral está nas Escrituras e alguma outra coisa. E essa alguma outra coisa acaba falando muito mais alto. Por quê? Porque nós nos afastamos das Escrituras. Então isso que o autor está falando aqui, que Sproul está falando aqui, é que justamente, nem para tudo nós temos assim determinações claras. Tá? Mas quanto mais nós conhecemos as Escrituras, nós vamos tirando situações que pessoas passaram, nós vamos tirando ensinamentos que servem inclusive para hoje. Por exemplo, a gente está falando aqui sobre a carne, o ato de comer carne. Aqui eu creio que ninguém crê que, sei lá, comer algum tipo determinado de carne é pecado, ou de alguma forma é pecado. E no contexto aqui cultural, era. Aí a gente pode falar alguma outra coisa que talvez hoje as pessoas olhem, né, e falem assim, ah não, é uma questão de pecado. E você não tem algo bíblico falando que aquilo ali é pecado. Então é uma questão muito difícil de você ficar falando que é, entre aspas, secular e sagrado. Mas, vamos lembrar novamente, aquilo que a Bíblia ela não é clara, pelo menos nós temos algumas coisas que apontam um sentido.
Por exemplo, uma coisa que a gente discutiu aqui recentemente, a questão da tatuagem. A questão da tatuagem, nós não temos uma, vamos dizer assim, uma passagem bíblica que fale em relação à tatuagem, falando, não, é pecado. Nós temos uma passagem falando que marcas feitas em relação a mortos, tá, é pecado. Então você fazer uma marca, tipo, por exemplo, eu tenho familiares meus que morreram, que eu amo muito. Então se eu fizer alguma coisa em relação a eles, acaba tornando-se ali uma coisa, pelo menos duvidosa, que vai colocar em xeque, porque você tem passagens na Bíblia falando para não fazer isso. Agora, por exemplo, a questão da tatuagem em si, claro, né? Não, vou colocar aqui, sei lá, Buda. Vou colocar aqui um deus egípcio. Não, né, gente? Porque nós vamos ver aqui em Coríntios 10 que existe também uma relação não só do que você faz, mas de onde você faz e o seu testemunho público, tá? Então, como eu falei, tem coisas que você faz na sua esfera privada, não tem problema. E aqui nós vamos ver que dependendo do que você faz e com quem você faz ou onde você faz, acaba tornando-se um problema. Alguém pode ler, por gentileza, 1 Coríntios 10, do 1 ao 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, os que éramos, todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. O 5, por gentileza. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. Esse texto aqui, esse começo para algumas pessoas é um pouquinho mais complicado. Por quê? Algumas teologias, elas querem dizer que Paulo aqui ele está trazendo, né, o pessoal ali do Egito, ali depois do Egito, o povo de Israel, e está comparando com a igreja e falando que igreja e Israel é a mesma coisa. Aqui ele não está fazendo isso. Bom, ele está fazendo uma comparação. Então ele está pegando ali o que aconteceu no Egito, né, assim como também o Êxodo, e está começando a fazer uma comparação. Por quê? Quando nós vemos ali no Antigo Testamento, várias vezes vai ser esse momento em que Israel passou peregrinando no deserto, ele serve como um exemplo de como Deus ele age e ele opera no povo. Então é algo didático, falando assim, olha, como Deus, por exemplo, fez, né, no deserto. Então você vai ter algumas coisas assim, tá? Então já começa aqui. Não necessariamente esse texto está dizendo, e na verdade nós não cremos que esse texto está dizendo que Israel e igreja é a mesma coisa e que esse texto vem para confirmar isso, tá? Não. Tanto que agora a gente vai ver o porquê que ele utiliza esse exemplo de comparação. Alguém pode ler o 6 e o 7, por gentileza? 6 e o 7, versos 6 e 7. E essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Então ele está utilizando esse fato aqui que aconteceu no deserto para dizer assim, olha, Deus, ele tratou o povo de Israel lá, né, enfim, ele, né, tratou. E ele vai tratar vocês também. Então, o que ele está querendo aqui? Que nós não venhamos cometer os mesmos erros que Israel cometeu. Porque não é que agora nós estamos numa nova aliança, nós estamos agora num tempo de evangelho, de igreja, que Deus vai mudar o padrão dele ou a régua moral. Não. Idolatria continua sendo pecado, murmuração continua sendo pecado, tanto que ele vai trazer muitos elementos que Israel cometeu lá, né, no deserto, falando assim, olha só o que eles cometeram. E a mensagem é mais ou menos assim, se Deus tratou eles lá,
vai tratar vocês também aqui, tá bom? Tipo, ó, Deus trata. Então é uma medida mais, vamos dizer assim, disciplinar aqui que ele está nos mostrando que Deus pode aplicar nas nossas vidas. Alguém pode ler, por gentileza, do 8 até o 13? Agora ele vai falar aqui o que eles fizeram, né? O que ali o povo de Israel fez, né? Enfim, mostrando ali esses episódios. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuide estar de pé, cuide para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, nesse texto aqui, ali a partir do 7 até o 10, nós vemos que ele está realmente trazendo algumas coisas que aconteceram no deserto. Por exemplo, no 10:7 ele está falando sobre a questão do bezerro de ouro. Então, se você for ali em Êxodo, você vai ver que o povo de Israel, esperando Moisés, e aí acabaram não tendo muita paciência, eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar como um deus ali. Assim, no 10:7 ainda, fala ali sobre esse diversos, pode ser um sentido também sexual ritualístico, tá? Porque em culturas pagãs esse tipo de coisa acontecia muito em rituais. No 10:8 ele fala sobre a imoralidade nos templos, que é falado também em Números 25, do 1 ao 9. No 10:9 ele fala sobre colocar Deus à prova. Então eram aquelas falas que ele falava assim, por que Deus tirou a gente do Egito? É pra gente morrer aqui? Sabe quando você fica assim, parece que você está tentando a Deus com suas palavras? Então, era isso que o povo estava fazendo. Assim como também a questão da murmuração, que infelizmente nós vemos Israel fazendo muito isso ali no deserto. E aí o 11 vem dar uma explicação o porquê que ele está dizendo isso, né? Como a Luísa ali já leu. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso. Então, fecha aquilo que nós comentamos, que desde o começo ali, Paulo está dando uma argumentativa e trazendo Israel como exemplo, para que Israel sirva de exemplo para nós também, para a gente não acabar cometendo, né, os mesmos erros. E aí, o verso 13 vem falar ali sobre a questão das tentações, que não pode vir uma tentação acima, né, do que a gente pode suportar. Por quê, irmãos? Porque é o próprio Deus quem nos guarda. E ele é fiel para nos guardar. Então, a gente tem que vigiar. Por quê, irmãos? Porque às vezes a gente olha o povo de Israel e fala assim, nossa, como o povo de Israel era idólatra, né? Nossa, como eles eram sem noção. Mas, irmãos, o povo de 1 Coríntios, nesse sentido aqui que nós vamos ver, eles também estavam sendo idólatras. Eles não estavam percebendo isso. Assim como também a gente pode estar envolvido em várias coisas que são idólatras, murmuração, colocar Deus à prova ou tentar Deus de alguma forma, e nós também nem estamos vendo. Como eu falei, a Bíblia nos dá exemplos. E a Bíblia, ela tem normas, tem coisas que Deus fala para a gente fazer. E, às vezes, por uma religiosidade, ou seja, a gente coloca um senso cultural, um senso de moral própria. Então, Erasmo, ele tem toda uma carga, né, desde que ele nasceu. E aí ele começa a ver o mundo de acordo com aquilo que ele enxerga. E aí, pior de todas as coisas, mesmo sendo crente, o Erasmo quer colocar a visão dele acima de todas as coisas. E a gente tem que tomar muito cuidado porque a internet hoje está cheio de pessoas assim.
colocando regras, escrevendo às vezes livros, escrevendo artigos, falando de maneira descontrolada sobre assuntos extremamente complexos, sem base bíblica nenhuma e, às vezes, como ele falou aqui da música, né, carregando o nome gospel, cristão, evangélico. E como é que a gente pode se proteger disso, irmãos? Primeiramente, palavra. E parece que a gente sempre repete as mesmas coisas, né? Palavra, oração, jejum, comunhão na igreja. Todas essas disciplinas espirituais que nós cultivamos no nosso dia a dia, ela nos ajuda a, vamos dizer, pelo menos estar melhor munidos quando vermos esse tipo de coisa errada aí querendo atingir as nossas vidas. Alguém pode ler, por gentileza, 1 Coríntios ainda 10, do 14 até o 20. Por favor. Do 14 ao 20. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, e os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Então aqui vai entrar aquela questão que nós falamos. A questão aqui da carne, que ele está falando, e aí é bem interessante, porque aqui ele já vai trazer uma maior clareza, inclusive aqueles que não têm. Nós sabemos que todo ídolo, por trás dele, tem um demônio. Então, se você não adora ao Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, gente, não existe Buda. Buda é um demônio ali que está por trás, enganando as pessoas, assim como qualquer outro tipo de santo, de qualquer outro tipo de religião. Então, o que Paulo aqui agora, ele está falando aqui, que nós somos participantes da mesa de Cristo. Que nós somos cristãos. Então, nós não podemos nos associar ou identificar com pessoas que comem ou participam de coisas sacrificadas a ídolos ou a demônios. E aí você fala assim, como é que eu coloco isso na minha vida? Né? Então, é a questão de você se identificar, por exemplo, com pecadores, com idólatras. Então, como a gente falou, uma coisa é você fazer no seu âmbito particular. Outra coisa é você fazer no âmbito público. Por exemplo, aqui tinham irmãos que comiam da carne, comprou, foi lá, tanto que depois ele vai falar assim, olha, no 25, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Por quê? Porque ele sabia que essa carne sacrificada a ídolos ia para o mercado. E vamos lá, temos um mercadão grande aqui do nosso lado. Quem garante que, né, o proprietário ou os proprietários ali não pega, né, essa mercadoria e oferece para algum ídolo qualquer? A gente não, nós não sabemos, nós não temos o controle sobre isso. Só que aqui quando ele fala isso, é porque tinham pessoas que estavam comendo dentro do templo. E esse era o problema. Porque você sabe que o negócio é sacrificado a um ídolo, a um demônio. Você sabe que aquela mesa toda faz parte de um ritual. E aí você faz o quê? Você vai lá e participa junto com aquelas pessoas. Como se fosse nossa ceia. Eu ia colocar um exemplo, por exemplo, um exemplo que talvez caiba aqui, é a questão da quermesse. Nós temos as festas juninas ou as festas de junho, correto? Aqui no Brasil, não sei como que é, na Venezuela também tem isso. Então, uma coisa, por exemplo, vamos fazer um cafezinho junino, né? Uma coisa é a gente fazer um café junino. Não, vamos trazer paçoca, amendoim, coisa com fubá, com milho, com, né, uns doces assim. Comida caipira no geral. Isso é uma coisa.
Outra coisa é eu ir na igreja católica, numa quermesse, em que eu sei que existe ali uma questão de idolatria, existe uma questão de culto a ídolos e participar daquilo. Então, assim, mais uma vez, aqui nós estamos falando da questão da comida, que é uma questão que, culturalmente falando, nós não temos tanto problema como eles tinham naquela época. A carne sacrificada a ídolos, comida dentro dos templos por cristãos, Paulo está condenando, falando assim, ó, vocês estão se identificando a eles. Então é a mesma coisa da gente pegar e falar assim, ah não, irmãos, a nossa igreja não proíbe você tomar vinho. Aí você fala, ah, beleza, então eu vou tomar vinho num boteco, cheio de pessoas bêbadas, né? Ou pessoas que você sabe que estão ali fazendo coisas erradas. Você está se associando a eles, porque você tem uma imagem pública, você é um crente. Você entendeu que às vezes a gente pode pegar algo que até mesmo é de certa forma lícito, e por causa de uma situação nós podemos torná-lo ilícito? Não é só porque a gente tem um conhecimento ou a gente tem um senso do que é certo e o que é errado que nos dá a liberdade de fazer o que nós queremos e onde nós queremos. Porque aqui agora Paulo está falando da questão da carne, aí ele bem colocou aqui, ó, se você vai lá no açougue e compra, tipo assim, não pergunta, sabe? Beleza, você desconfia, né, que a pessoa, mas assim, não pergunta, né? Vai lá, ora e, né, amém, consagrado a Deus. Mas, se você está fazendo isso dentro do ambiente onde você sabe que as pessoas, né, estão ligadas ali a um pecado, a gente falou, por exemplo, questão da música secular. Aí você vai aonde? Numa balada, onde está todo mundo, né, querendo fazer coisa errada. Então, irmãos, essa questão de certo ou de errado, ela é bastante profunda, né? Antes de nós sairmos tanto exercendo a nossa liberdade como cristão de maneira desordenada, ou também sair simplesmente julgando qualquer coisa, porque nós temos uma visão de mundo, nós temos uma cultura ou um senso cultural que às vezes a gente coloca isso antes da Bíblia. O crente, ele tem que tomar muito cuidado com essas duas coisas. Ah, e qual que é a chave então, irmãos? Quanto mais você conhece a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você cultua, sabe? Quanto mais você é crente, sua visão vai, né? E às vezes, irmão, tem coisa que a gente vai olhar e falar, não, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Às vezes tem coisa que você vai olhar e falar assim, irmãos, acho que eu vou ter que abrir mão. Por exemplo, eu tenho barba, eu gosto muito de barba, né? É uma coisa que eu gosto muito. Mas se um dia Deus quiser que, sei lá, eu vá para um lugar, né, em prol do evangelho, em que as pessoas não aceitem barba, bom, naturalmente eu vou ter que tirar, né? Como Paulo, né, vamos dizer assim, tinha o direito, no capítulo 9, de, vamos dizer, gozar de muitos benefícios por ser um apóstolo, ele não fazia isso por causa do evangelho, a gente também tem que colocar a causa do evangelho à frente desse tipo de coisa. E, continuando aqui, o autor do livro ele vai colocar alguns outros assuntos, tá, que nós vamos explorar um pouquinho melhor depois. Tá? A questão, por exemplo, do trabalho, tá, que ele vai falar também que nós cristãos, às vezes temos essa questão também do certo ou errado até mesmo no trabalho, e a gente pode cair também por um caminho bastante perigoso. Por quê? Tem pessoas que olham e falam assim, ah não, só o que eu faço, né, em prol da igreja é válido. Ah não, só o que eu faço em prol do reino é válido. Mas espera aí, mas Deus também coloca uma vida comum, né, coloca trabalho comum pra gente. Significa que o mesmo peso que o trabalho comum tem e o que a igreja tem são equivalentes ou são iguais? Hoje tem muitas pessoas dizendo que sim, mas nós vamos ver mais pra frente que não. Bom? Então são coisas também que a gente vai ter que começar a tomar cuidado, porque é uma coisa que está entrando dentro da nossa, vamos dizer assim, da nossa teologia que se diz reformada ou calvinista, tá? As pessoas estão falando algumas coisas que podem ser confusas. Alguém pode ler
ali, por gentileza, o próximo parágrafo que começa alguém, aí você pode ler esse alguém e o próximo também, que vai explorar um pouquinho essa fala que eu estou dizendo. Alguém certa vez disse que, entre aspas, se você é um cristão, até as louças da sua casa são sagradas. Embora todos sejamos comissionados para fazer discípulos de Cristo, nem todos fomos chamados para sermos pastores ou diáconos. Talvez você possa ser chamado para ser um médico cristão, ou um advogado, ou um músico, ou um dentista. Mesmo essas profissões estando fora das paredes do templo, podem glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Eu vou ler rapidinho, desculpa. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É esse texto que ele está falando. O trabalho não é pecaminoso em si. Pelo contrário, é uma bênção. Existe uma conhecida história que diz que Martinho Lutero respondeu a um sapateiro que lhe perguntava como poderia servir a Deus. E Lutero disse: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Devemos ter essa compreensão de que nem tudo que está fora da igreja é mundano, e nem tudo por estar dentro do ambiente eclesiástico será necessariamente sagrado. Pode ser que, entre aspas, o mundanismo invada as instituições eclesiásticas com doutrinas equivocadas, como a teologia da prosperidade, músicas egocêntricas, heresias, elementos estranhos às escrituras, entre outros perigos que vamos abordar mais à frente. Então, irmãos, essa questão do trabalho, como eu falei, nós vamos vamos falar bastante sobre essa questão. Hoje nós temos uma fala que diz assim: ah não, eu sou, sei lá, geralmente eles falam médico, advogado, engenheiro para Deus, né? Eles não falam assim a nossa profissão de réis mortais para Deus, porque, né, enfim, parece até que tá diminuindo, né? Nós que às vezes trabalhamos em trabalhos comuns, né? Então já começa por aí. E assim, irmãos, sim, nem todo mundo foi chamado para ser diácono ou pastor em tempo integral, porque existem diáconos e pastores que, enfim, diretores de escola, vendedor de Bíblia, que exercem outras coisas profissionalmente. Assim como existem também mestres e mestras na palavra que produzem conteúdos cristãos e bons conteúdos cristãos, e também tem trabalhos comuns de diversos tipos de forma. Hoje o que nós vemos são pessoas falando assim que ah não, você é um médico, então seja um médico para Deus, é isso aí, trabalhe 24 horas, faça, né, o seu melhor, e não no sentido assim de você fazer o melhor como para Deus, mas sim fazer o melhor assim, empenhe-se ao máximo, é isso aí mesmo, estude, se for para faltar culto que você falte, se for para passar por cima de uma leitura bíblica que você passe, e na verdade não, irmãos, não é assim que funciona, sabe? Então você ter esse senso de certo ou errado também é para esse tipo de coisa. Irmãos, vamos lá. Hoje, por exemplo, nós estamos nos preparando para viajar. Ficou um bocado de coisa para fazer em casa. Aí eu vou falar assim, ah não, é que a minha casa eu faço como se eu fizesse para Deus. Então eu vou deixar de vir para o culto, vou deixar de fazer as coisas que eu faço dentro da igreja. Por quê? Porque minha casa e a igreja é a mesma coisa. Então, entre lavar uma louça e vir aqui, eu posso ficar? Não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, não vamos pensar nisso. E hoje, dentro da igreja reformada, dentro da igreja de soteriologia calvinista, é um pensamento bastante comum, tá? Eu não estou falando uma coisa assim, nossa, Erasmo, você está aumentando, né? Você está falando bobagem. Não, tá? É uma coisa que está se tornando bem comum. O que o autor está dizendo aqui, assim como o que Paulo também está falando, e nós vamos explorar depois, de uma maneira bastante resumida, você tem seu trabalho. Faça tudo como se o seu chefe fosse Deus, ou seja, não lese o seu chefe, em momento algum. Se o seu chefe te pede para você fazer alguma coisa, você vai fazer ela o melhor possível, mais bem feitinho possível, porque você entende que aquilo ali também você está fazendo como se estivesse fazendo para Deus. Não é no sentido assim, ah não, meu chefe pediu 100 e eu vou entregar 500. Né? E não vou para a igreja, porque eu vou entregar 500. Ah não, a minha casa ela vai ficar assim, um brinco. Eu só vou faltar o culto e não vou ler a Bíblia.
né? Em compensação, minha casa não é isso, tá, irmãos? Você vai fazer tudo de maneira ordenada, da melhor forma. Por quê? Porque você não quer lesar o seu chefe, porque você não quer, de alguma forma, estar também lesando a Deus. É nesse sentido. Pode falar. Eu acho, na verdade, que esse discurso só ganhou uma roupagem nova, porque na faculdade, com gente de outras linhas que não eram reformadas, a gente ouvia exatamente a mesma coisa. E a diferença é que não era trabalhar a faculdade. Nossa, eu vou ser o melhor aluno. A pessoa não ia para culto, não servia para nada, mas era o melhor aluno da faculdade. Então, eu acho que só ganhou uma roupa nova por a linha reformada, mas isso nas outras igrejas, em outros lugares que a gente já ouviu um discurso parecido, só que vai mudando de acordo com o contexto. Detalhe, às vezes o ser humaninho já tinha passado na matéria, mas ele queria passar... a gente Um conheceu um louvor. caso que o cara passou com 11.4 na matéria e ele deixou de fazer várias coisas porque ele queria passar com 11.4, porque era uma matéria realmente difícil e o professor estendia a nota até 11.4, que era para os alunos tentar passar ainda. Ele já tinha passado, ele estava lá no 11.4. Acho que ele queria comentar alguma coisa. Essa questão do... Por exemplo, aonde eu fui salvo, nós éramos ensinados a ser um vendedor para Cristo, um médico para Cristo, um advogado para Cristo. Mas olha a diferença. Por exemplo, na minha conversão, eu tive uma experiência com o Senhor e eu não sabia direito, aquela experiência falava da volta de Jesus. Aí no meu trabalho eu fui visitar uma empresa. E era uma empresa de filmes, e aí eu contei minha experiência para o dono da empresa. Quando eu contei minha experiência para o dono da empresa, o dono da empresa falou, olha, você me dá licença um minutinho? Eu preciso falar uma coisa para você. Eu falei, sim, pode falar, seu Rui. Aí ele encostou a porta e ele me explicou tudo sobre a volta de Jesus. Que tinha sido a experiência que eu tinha tido. Inclusive, me indicou a igreja que eu fui frequentar. Isso era uma quinta-feira. Na segunda-feira eu estava começando um curso bíblico muito bom nessa igreja. Veja, mas ele é um empresário. Mas quando surgiu a oportunidade, ele me evangelizou. Um outro caso, uma amiga nossa foi na médica, estava grávida, uma gravidez solteira. E a vida dela toda destruída. A médica, muito querida, percebeu a oportunidade. Pediu licença a ela e evangelizou essa moça. Então o que acontece? Por exemplo, uma moça trabalhava numa empresa lá em Hong Kong, na época que Hong Kong não tinha voltado ainda para a China. E ela sentia, ela e o marido dela, que eles tinham um chamado missionário para Singapura. E aí, conversando com o pastor resolveu enviar, falou, mas irmã, como é que vocês vão se sustentar? Ela falou, simples, o meu trabalho é para Cristo. Eu vou trabalhar na empresa, vou montar uma célula, nós vamos ganhar pessoas para Cristo, essa célula vai multiplicar, vai virar 2, nós vamos treinar um líder, as 2 células vão multiplicar, vai virar 4, e nós temos uma igreja. Porque Deus me sustenta com o meu trabalho, eu posso fazer a obra. Veja, isso que eu estou falando é o que é o correto de ser um advogado, um comerciante, um professor. Ele trabalha bem, ele faz o seu papel, porém assim que tem uma oportunidade, ele ora com alguém, ele evangeliza, ele fala da palavra de Deus. O movimento que está surgindo hoje é um movimento que, de certa maneira, acredita que a cultura do mundo vai mudar através de pessoas ligadas ao Evangelho. Sendo que o chamado bíblico, o que é? Para mim, ser luz do mundo e sal da terra. Então, por exemplo, eu sou um bom profissional, eu procuro fazer um bom trabalho, sim, mas jamais o meu trabalho vai substituir o evangelismo, a oração, a palavra de consolo, convidar pessoas para a igreja, abrir a minha casa para reunião bíblica. Então essa confusão que tem a ver, na verdade, ela é uma teologia da prosperidade
disfarçada de ensino reformado. Entendeu? É mais uma artimanha de Satanás, que está dizendo as pessoas, que a pessoa faz assim, não, eu sou um médico para Cristo. Ah, legal. Só que o camarada não faz nada para o reino. Ele simplesmente é um médico, ganha dinheiro, trabalha 24 horas por dia e quando dá, vai para a igreja. Dá o dízimo, faz o que tem que fazer e acabou. A vida cristã dele é isso. Não é isso que é ser um médico para Cristo. Ser um médico para Cristo é ser um bom profissional, ter sensibilidade com as pessoas e ser um bom evangelista, uma pessoa que ora, uma pessoa que, quando tem oportunidade, compartilha o evangelho. E também tem o seu ministério na igreja, tem o seu ministério no lar e faz discípulos de Cristo, começando pela sua própria casa. Então precisa tomar muito cuidado com essa visão. O que nós estamos falando? Talvez vocês aqui não tiveram contato com isso. Mas com essa fé de teologia reformada, isso aí fatalmente uma hora você vai ter um contato. Quando você tiver esse contato, você vai lembrar, o pessoal lá da escola bíblica falou disso. Amém? Pode me dar. Mas só que é importante a gente também pensar que a vida cristã, Deus ele coloca a igreja como um eixo do reino. Então, todo o reino ele gira em torno da igreja como um corpo. Mas é uma força que vai e volta, como se fossem engrenagens girando. Então, eu vou para a igreja, aprendo, me instruo na palavra, tenho comunhão com os irmãos, aí eu vou para o mundo. Vou para a minha vida comum. Na vida comum, o que acontece? Santificação diária. Então, é no meu trabalho, na minha maternidade, na minha vida do lar, que eu sou santificado, que eu tenho a oportunidade de dar respostas cristãs para os dilemas da vida. Na igreja, eu não vou ter esse tipo de conflito, mas é quando eu estou convivendo com meu marido, com meu chefe, que eu vou ter a oportunidade de mostrar aquilo que Deus fez. E aí entra essa dinâmica de eu vou para a igreja para ter comunhão, aprender da palavra, vou para o mundo mostrar aquilo que Deus fez. Então, quando eu estou na minha vida secular, eu estou em missão. Só que essa missão sempre volta para a igreja. A missão não é tipo, eu vou pregar solto. Até quando eu prego o evangelho para alguém, eu tenho que trazer para a igreja, porque senão não faz sentido nenhum. Então, é sempre como se fosse uma engrenagem, exatamente. Então, a missão que está acontecendo no mundo volta para a igreja para consolidar. Eu nunca posso pregar o evangelho para alguém e deixar a pessoa solta. Eu tenho que, de alguma forma, orientar ela para que ela seja inserida no corpo e seja consolidada. Então, tem que ter essa dinâmica. Mesmo que for numa igreja na esquina da casa dele. Ah, mas eles não têm uma teologia nota 10. Então tá bom, então você vai passar lá todo domingo, quarta-feira, e trazer para a igreja. E pagar a conta. Tá bom, simples assim. Só mais uma coisa que eu preciso completar. Veja, lá no texto de Coríntios, Paulo fala, 1 Coríntios 10, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Esse versículo é versículo muleta nas igrejas. A igreja quer fazer com que todo mundo venha de saia. Aí a primeira coisa que ele falou, irmão, é melhor obedecer do que sacrificar. É o primeiro versículo muleta. Está lá em Samuel. Não, mas espera aí, irmão, não tem nenhum problema. Roupa feminina no Brasil é calça feminina. Não é só saia. Não, irmão. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. O que acontece? O contexto do versículo é o seguinte. Eu posso comer uma carne que foi sacrificada a ídolo? Posso. É lícito. Mas não convém. Por quê? Porque para o meu irmão que a consciência é fraca, aquilo é pecado. E eu não posso induzir ele ao pecado. Segundo motivo, assim que eu fico sabendo que aquela carne é sacrificada a ídolo, por causa de quem sacrificou, aquilo tem uma motivação religiosa. Eu também não como. Ah, porque a carne está contaminada? Não, o ídolo não é nada. E nem o sacrificado ao ídolo alguma coisa, mas por causa da consciência de quem consagrou. Como eu encaixo isso hoje? Melhor exemplo do século XXI.
quermesse e festa de Cosme e Damião, que agora é setembro, outubro. É tudo alimento sacrificado a ídolo. Ah, se me der uma balinha lá no tempo de Umbanda eu comer, vou ser amaldiçoado? Não vai, mas se você for até lá pegar, por causa de quem sacrificou, aquilo tem uma conotação espiritual. Eu estou participando da mesa. Da mesma forma que eu participo da mesa aqui na igreja. Por exemplo, se eu vou na quermesse da igreja católica, ou do centro de candomblé, ou do centro de Umbanda, eu estou participando da mesa. Aí Paulo fala, eu não quero que vocês participem da mesa dos ídolos, que por trás são demônios, e da mesa de Jesus, que é a ceia. Entenderam a motivação? Por isso que eu não vou em quermesse. Por isso que eu não participo dessas festas. Porque elas têm uma conotação religiosa. Amém? Pode encerrar, irmão. Está enorme a gravação.